Programa Viva Ubuntu, apoio cultural Ubra. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Programa Viva Ubuntu, um programa lindo da TV Santa Maria que a gente faz para você com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, para que você conheça, afinal de contas, a nossa comunidade negra, onde estão, o que fazem, como contribuem para que Santa Maria seja Santa Maria de todos e todas nós. Afinal de contas, essa cidade tem que ser uma cidade de oportunidade para todos, todas e todes. E aqui a gente sempre traz uma pessoa importante para que a gente possa conversar, para que a gente possa aprender, para que a gente possa trazer a trajetória dessa pessoa. E eu estou com uma pessoa incrível, maravilhosa, que tem, não é um pé, é os 2 pezinhos dentro do samba, de escola de samba, da escola de samba Arco-Íris, é rei de bateria da escola de samba esse ano de 2005 e também é professor, é pedagogo e trabalha essencialmente a questão de gênero, que é tão importante para todos e todas nós. Muito obrigada, Valmer, por estar aqui conosco. É um prazer estar aqui com você. Obrigada mesmo. Valmer, como é que é a família daqui? Sim, a minha família... Eu já ia entrar direto no professor. A minha família toda é daqui, né? Meu pai e minha mãe são daqui, de Santa Maria. Minha mãe é uma mulher negra, guerreira, maravilhosa, minha diva vogue soberana. Meu pai também é maravilhoso e meu pai é descendente de italiano, né? E por isso que eu sou assim, mas gostaria muito, 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 muito de ter dado muito mais à minha mãe. Não, mas é isso aí. Eu, por exemplo, eu sou a mistura também. O meu pai era um homem negro e minha mãe é uma mulher branca. E ali na branquitude da minha mãe tem alemão e italiano, mas os italianos tomaram conta, sabe? Então é aquelas tia que falam, gesticulam e falam bem alto. Mas a minha tom de pele, as minhas características já puxam mais a família do pai. É isso. Mas aí vem uma questão importante, Valmer. Como é que é ser filho dessa mulher negra? Na minha infância eu sempre digo assim, ó, não é uma coisa muito fácil enquanto criança, porque eu senti o racismo que a minha mãe sentia. A minha mãe nunca era reconhecida como a mãe daquele menino branco. Era a babá. Eu nunca vou me esquecer de uma vez que a minha mãe maravilhosa estava comigo no centro. Desculpa. Que a minha mãe estava comigo no centro e ela me repreendeu, né? Eu fiz uma maquiação, ela me repreendeu e uma outra senhora que passava disse assim pra minha mãe: vou te seguir. Porque eu quero falar com a tua patroa. Olha aí. Sabe? Então a minha mãe não... Ela era minha mãe. Mas foi chamado o quê? Foi colocado como uma babá, uma empregada, né? Exato. Então cansei de ver minha mãe entrar em lojas e ser perseguida pelos seguranças. Simplesmente pelo fato de ser uma mulher negra. De ser uma mulher negra, exato. Nós temos isso na família. Os meus filhos, eles têm a tonalidade da minha pele. Porque o meu marido é a mesma misturinha que eu. Lá, o pai dele é branco e a mãe dele era negra. E a minha irmã, a Rosa, casou com um homem branco. Então, ela tem um menino, que é o Felipe, que é branco. E a minha irmã Rosa, ela é mais, a pele dela tem mais melanina que a minha. Então, ela é mais negra. Gente de Deus. Ela passa constantemente por isso. Por quê? Porque acha que o Felipe não é filho dela. Então, essa noção, assim, ó, a gente tem de mãe para filho. E tu tá trazendo o filho que vê a mãe nessa situação. Então, isso é muito importante pra gente, sabe? A tua presença, a tua fala é sempre muito importante. E eu gosto muito de demarcar, né, que a minha mãe, ela é uma empregada doméstica, né? A minha mãe trabalhou sempre como empregada doméstica. O meu pai taxista. E eu sou o primeiro filho, né, e o primeiro da família a chegar a concluir o ensino médio e ter uma graduação, né? E a minha mãe sempre dizia pra mim: meu filho, independente da profissão que tu for, né, que tu escolher, tem que focar
e tentar fazer o melhor, né? Então eu tenho muito orgulho e agradeço tudo que eu sou hoje, a minha mãe especialmente, né, e o meu pai. Mas é isso aí. Nós estamos numa geração agora que é a primeira geração que está levando o ensino superior para dentro das famílias. Principalmente essas famílias que são famílias negras e que vêm vindo e que vêm lutando e que vêm estudando. O pai vai até um pedaço, a mãe vai até outro, o filho já consegue ir até um pouco mais. Então, assim, ó, é muito importante. É muito importante porque tu vai ser o espelho para os outros da tua família, para os primos, para os outros irmãos, para as outras pessoas. Se o Valmer pôde chegar até lá, conseguiu, não é fácil, né, Valmer? Não é fácil. Mas dá para ir, dá para fazer. E entrando já dentro da educação, né? Isso que eu ia te perguntar. Tu estudou aqui em Santa Maria? Estudei aqui em Santa Maria, fiz minha educação infantil aqui. O ensino fundamental também foi aqui no Lidovino Fanton, lá na Caturrita. Fiz o magistério, depois entrei na UFSM, né? Sou da querida UFSM. A minha linha de pesquisa, ela é educação não sexista. Quando a gente diz ser professor, o que é ser professor de verdade, né? E quando eu falo ser professor, eu digo assim também. Meus colegas professores e professoras adoram a dizer: eu sou um defensor da infância. Eu defendo as crianças. Mas não é bem assim. Que criança você defende? Exato. Tem um termo que eu sou especialista em estudos de gênero e eu fui fazendo as minhas pesquisas, eu encontrei um termo que se chama interseccional, né? O que é esse termo interseccional? É que para um pouquinho, nem todo mundo é igual. Quando eu digo as crianças, para um pouquinho. Qual é a criança que eu defendo? É a criança branca, é a criança negra, é o menino, é a menina com masculinidade, é o menino com feminilidade. Que criança eu defendo? Eu falar que eu defendo as crianças é lindo e maravilhoso, mas na prática, porque ser professor não é só ensinar o beabá, não é só ensinar matemática, não é só ensinar a raiz quadrada. Ser professor é ensinar para a vida, vai muito além disso, né? Então, a minha metodologia de trabalho, educação não sexista, é uma metodologia que cria possibilidades. Eu olho para os meus alunos e alunas e penso, eu defendo as infâncias, não a infância, as infâncias. Então, como é que eu posso te dizer? Quando eu trabalhava, porque hoje em dia eu atuo numa escola privada, mas antes eu trabalhava na escola pública. Eu pensava sempre, o que o meu aluno ou a minha aluna traz na mochila? A fome, agressões, violências. E querendo ou não, a gente tem esse contato direto, né? É muito fácil dizer assim, se você quiser, você consegue. Ó, Deborah Evangelista, ela conseguiu, mas não é bem assim. Não é bem assim. Se eu for dizer isso para todas as crianças negras, para todas as crianças LGBTs, não é fácil, sabe? Tem uma parede que é todos os dias. E para nós almejarmos uma educação de qualidade, precisa ser um trabalho interseccional, né? Então é por isso que quando eu digo assim, a gente tem que olhar para aquela criança e pensar, eu não tô aqui, eu me imagino em sala de aula, eu não tô aqui só para ensinar conteúdos, mas para preparar para a vida, para ensinar crianças a combaterem as discriminações que a nossa sociedade implica, né? Tem o Paulo Freire, que é um educador, né, maravilhoso, conhecido como patrão da educação brasileira. E Paulo Freire tem uma frase que diz assim, que eu adoro, que é a seguinte: precisamos esperançar. Precisamos ter esperança, mas não do verbo de esperar. Precisamos do verbo de esperançar, aquele que corre de atrás, aquele que dá as mãos uns com os outros e constrói alguma coisa junto. É o que eu passo para os meus alunos e alunas, que através deles a sociedade que vai vir vai ser melhor, né? Então seria um pouco mais assim, a minha forma de trabalhar é essa. Eu não acredito que eu em sala de aula eu tenho que ensinar só conteúdos, vou ensinar aquela grade curricular inteira, mas eu posso fazer muito mais e dá certo, dá muito certo. Temos a nossa escritora aqui em Santa Maria, Maria Rita Pi. Eu trabalho direto os livros da Maria em sala de aula, fazendo contação de história. Também, tu quer trabalhar Dia da Mulher. Gente, é tão lindo tu chegar e entregar uma flor, certo? Beleza, mas não é só a florzinha. O que eu tenho que fazer com essa criança para ela refletir por que existe um Dia da Mulher, né? E lembrando que quando as mulheres, agora, né, não é o meu
esse lugar de fala, né, para estar falando aqui, né, mas assim, quando a gente fala no Dia da Mulher, a gente fala de feminismo, né, as mulheres brancas já queriam lutar pelo trabalho, mas as mulheres negras já estavam trabalhando. Exatamente. Né? Então seria um pouco nesse sentido, trazer as crianças para esse despertar. Quando eu digo formar cidadãos e cidadãs críticas, né, e críticos, não é só uma frase bonita, mas ser na prática também. Não, e é isso que tu diz, assim, é muito importante, porque a gente precisa estar ali para potencializar aquela criança. Então, como é que eu vou acolher ela, como é que eu vou ensinar? Não é só o beabá é fundamental, mas ele vai além disso, vai além. Então, essa noção que tu diz é fundamental se a gente quiser transformar a vidinha dela e a vidinha das outras pessoas. Porque querendo ou não, né? A gente sempre diz a criança é o nosso futuro, né? Mas se a gente não instruir esse futuro, a gente não dar as oportunidades, não vai ser muito diferente do meu, do seu, né? Nesse sentido assim. É o que eu penso e é o que eu vejo, né? E nós precisamos fazer isso. Não é fácil. Eu sempre digo assim, ó, trabalhar com as crianças é maravilhoso, né? O problema é o adulto. O problema é a intolerância do adulto, né? Eu vou trabalhar em ensino religioso. Se eu botar um louvor em sala de aula, perfeito, tá falando de Deus. Se eu botar um ponto, eu tô trabalhando com o diabo. Exato. Sabe? Que nem um dia eu trabalhei em sala de aula, tava no livro, trazia isso, né, para nós trabalharmos as diversas religiões. Levei um hino, né, do que trazia ali como exemplo, e expliquei para as crianças, né, que aquilo ali era uma forma das religiões evangélicas, né, cantarem, né, exaltarem a Deus. Mas as religiões de matriz africanas tinham outra forma. E fui questionado. Por que tu vai mostrar essa outra forma se não está no livro? Mas nem tudo que está no... Tem muita da nossa história que não está no livro, né? Tem muita... E agora faz um ponto muito importante, né? Com o carnaval. Porque o carnaval conta muita história que não está nos livros, né? Porque os enredos, os sambas enredos, é uma história linda, né? Que deve ser contada e disseminada. Então eu sempre trago isso para as crianças, né? Que a gente tem que explicar. E daí a intolerância começa nesses mínimos detalhes, né? Eu sempre me pergunto, se eu for dar aula amanhã com as unhas pintadas, vai ser aceito por todos os pais? Exatamente. Porque a sociedade construiu um papel que o homem tem que desempenhar e um papel que a mulher precisa desempenhar, né? E isso é passado direto para nossas crianças. Verdade. Não, mas, e é muito importante isso que você está falando. A gente vai fazer um intervalinho, mas a gente já volta. Nós acreditamos na vida e queremos que você acredite também. Estamos há mais de 18 anos presentes no Rio Grande do Sul, em 15 cidades. Desde 2005, atuamos de forma constante no apoio e acolhimento de pessoas em tratamento de câncer e seus familiares. Somos uma rede de apoio com atendimento de assistentes sociais e psicólogos, além das casas de apoio para quem está em tratamento oncológico. Contamos com você para manter esse trabalho. Visite uma das nossas casas e faça sua doação. Saiba mais e acesse aapecam.com.br. Aapecam. Nós acreditamos na vida. Tamo junto virou uma expressão comum e estar junto de verdade é olhar o próximo com empatia, de forma solidária e acolhedora. Seja voluntário do CVV e esteja junto de quem precisa conversar. Os voluntários do Centro de Valorização da Vida oferecem apoio emocional gratuitamente por telefone, chat e e-mail. Inscreva-se em cvv.org.br/voluntário. Programa Viva Bontu, hoje conversando com o Valmer e tendo aulas. Valmer, como é que faz uma educação não sexista? Eu escutei minha vida inteira. Vou trazer os autores agora, né? Porque eu sempre digo assim, ó. É muito fácil tu só falar. Sempre quando eu sou questionado, eu digo assim, ó.
estuda um pouquinho e fala comigo. É o meu lema, sabe? Não é... quando eu dou aula, não chega um anjo aqui, que nem um anjo veio me falar e me fala aqui no meu ouvidinho o que é pra fazer. Não, eu tenho que estudar para fazer isso. E a gente estuda alguns autores e autoras, né, que fizeram pesquisas e deu certo. E um deles é Edgar Morin. Edgar Morin, num dos seus livros, ele, se eu não me engano, é Os 7 Saberes Necessários para uma Educação do Futuro, ele pega e diz assim, ó, uma das partes do livro, que 20 anos atrás, né, quando ele, né, naquela descrição dele, 20 anos a educação era feita de uma forma. E se passando 20 anos para o futuro, continuava a mesma coisa, né? Daí eu escrevi um dos meus artigos da especialização sobre isso. Que há 20 anos atrás, eu tinha 8 anos e uma professora me disse bem assim. Eu fui reclamar para ela que meus colegas estavam me chamando de bichinha, né? Que estavam me chamando de bichinha. E a hora que eu cheguei na sala dos professores era recreio e não tinha ninguém cuidando de nós. Eu cheguei e bati na porta da sala dos professores e ela abriu a porta e eu tava chorando e eu disse para ela: Prof, fulana, não vou dizer o nome porque ela é conhecida aqui da Santa Maria. Prof, fulana, estão me chamando de bichinha. Ela botou a mão na cintura e disse: claro, né? Com esse teu jeito. A culpa era minha. Nisso veio a melhor professora do mundo, que eu adoro dizer o nome dela, professora Thaís, uma mulher negra fantástica. Eu aprendi a ler com 13 anos, pessoal. Com 13 anos eu aprendi a ler. E que no terceiro ano, depois de ter feito pós-graduação no ensino fundamental ali, que eu reprovei no primeiro, reprovei no segundo, reprovei no terceiro, e não sabia ler. E essa professora Thaís me enxergou em mim, ela me enxergou, porque eu digo, tu não basta estar em sala de aula e eu passar os olhos, eu tenho que te enxergar, tu fazer a diferença. E ela fez a diferença na minha vida. A professora Thaís veio e fez um esparro, sabe, dizendo assim, ó, para um pouquinho. Como é que tu vai dizer isso pro meu aluno? Sabe? Então é nesse sentido assim, sabe? Que tu pega e tu vai percebendo. Cara, eu tinha só 8 anos ali. E a Thaís fez isso. E eu não era aluno da Thaís em específico. Eu fui ser aluno da Thaís no futuro, quando ela me ensinou a ler. Porque naquele momento eu era uma criança muito tímida. Eu era uma criança muito retraída. Eu chorava muito para ir pra escola. Sabe? Eu tinha pânico de estar naquele ambiente. Depois de tanta agressão que eu sofri dentro da escola, por questão da minha orientação sexual, eu me tornei um dos piores alunos. Eu batia, eu fazia xixi na sala de aula, me tornei um dos piores alunos da escola, porque não me enxergavam. E depois, quando a Thaís foi minha professora no terceiro ano, ela me enxergou. E ela sempre conta daquele episódio que ela me defendeu, né? E depois, quando ela me pegou, que eu era outra criança, ela era uma criança tímida e quando ela foi minha professora, eu era um terror, sabe? Então, nesse sentido. Daí, fazendo esse viés, quando eu era criança acontecia isso. E agora, eu enquanto professor, eu vejo as minhas colegas fazendo a mesma coisa. Tem alguma coisa errada? Tem alguma coisa errada. Ou é na formação, ou é no pessoal de cada colega. Então, eu juntamente com a minha orientadora, aqui do FSM, a professora Márcia Paixão, maravilhosa, beijo, prof. Márcia, a prof. Márcia, nós começamos a pensar, o que será que eu posso pesquisar quando eu estava no meu TCC? Educação não sexista. Mas o que é ser uma educação não sexista? Eu adoro, e agora eu tenho essa oportunidade de dizer aqui, educação não sexista, eu não vou transformar nenhuma criança em lésbica, ou em gay, ou em trans, ou em bi. Não, gente. A educação não sexista, ela visa a equidade entre as crianças, né? É oportunizar as mesmas oportunidades para todos e todas. É isso uma educação não sexista. Uma educação não sexista é onde eu diga para os meus alunos e minhas alunas que não existe um papel definido para os meninos e para as meninas, né? E não é fácil, porque a educação nossa, brasileira, o nosso sistema de educação, ele é arcaico, ele é sexista, é discriminatório, sabe? Então é difícil. No simples fato que eu não faço uma fila de meninos e de meninas, eu faço uma fila de crianças. A minha fila é uma fila só, é uma fila de crianças, certo? E dá um fuzuê. Tá, mas por que tu não divide?
Não quero. Por que é atribuído o rosa só para as meninas e o azul para os meninos? Não. E começa em outro motivo. A educação não sexista é nesse sentido. É de eu ver alguma coisa e não deixar passar. Eu pegar esse gancho na questão assim, ó. Quando eu vou fazer uma contação de história para os meus alunos e minhas alunas. Qual é a história que eu vou contar? A da Branca de Neve, da Bela Adormecida, que espera um príncipe, que a salvação delas é um homem. Daí, não, gente, vamos parar um pouquinho, vamos contar Princesas em Greve. Uma leitura infantil maravilhosa para as crianças, Princesas em Greve. E esse livro traz assim, não vou dar spoiler, né? Esse livro traz assim, ó, qual é o sentido desse livro? Os livros das princesas recebem o nome das princesas. Elas são as protagonistas, mas elas não fazem nada. Elas só esperam o príncipe, que faz tudo é o príncipe. E na Princesa em Greves, elas dizem, para um pouquinho. O livro recebe o nosso nome. É vendido com o nosso nome. E quem não faz a história, nós ficamos toda a história presas ou dormindo, não é bem assim. Outro filme que eu gosto muito de trabalhar com as crianças, né, nesse viés de educação não sexista, O Touro Ferdinando. Em algum momento, você já olhou o filme? Já. Em algum momento naquele filme é dito que o Touro Ferdinando é homoafetivo? Não. Não. Mas a sociedade atribuiu que o Touro Ferdinando é afetivo. É um touro homoafetivo. Por quê? Porque ele é gentil. Porque ele é educado. Ele não tem um perfil brutamonte do touro. Mas em nenhum momento da história do filme foi dito isso. Então é a nossa sociedade que faz isso. Olha, meu Deus, é só aula, nós vamos ter que fazer uma outra conversa mais séria sobre isso, mas eu quero ainda saber como é que você é rei de bateria da Arco-Íris. Ser rei da bateria da Arco-Íris é um privilégio muito grande. Agradeço muito ao Binho, tá, por essa oportunidade. E esse meu sonho e esse meu amor pelo carnaval é desde quando eu sou criança, quando tinha a musa do Caldeirão Hulk, as minhas irmãs, as coitadinhas, sofriam comigo, porque eu fazia a passarela lá no chão batido de casa, lá com tábua, e nós tínhamos que sambar. E eu sempre gostei de carnaval, sempre gostei de sambar, de tudo. Pegava penas e botava, fazia adereços pra mim, tudo, né, que o meu pai e a minha mãe criavam galinha. Fazia, mas eu não tinha um samba no pé muito bom, né. Daí então eu conheci um dia a rainha da bateria da Arco-Íris, que foi minha colega de ensino médio, né, que eu fiz o curso normal de ensino médio, que eu fui no Bilac, sou bilaquiano, a Kessia. E a Kessia me disse, Valmer, tu me ensina a dançar funk, eu te ensino a sambar perfeitamente. Olha aí. E daí começava naqueles nossos intervalos maravilhosos do Bilac, ela me ensinar a sambar e eu dançar funk com ela. E um dia teve um ensaio da escola ali na Gare, e ela me convidou para ir, e eu fui, e me encontrei. Foi muito bem acolhido, né, pela escola, pelos integrantes, e veio essa oportunidade que eu agarrei com unhas e dentes, né, e não abro mão. Adoro uma batucada, né, e acho que é fundamental. E quero fazer uma chamada muito forte para os nossos governantes aqui de Santa Maria, porque carnaval é cultura, e não tem quem diga que não. Carnaval é história, promove muita coisa dizendo que é cultura, mas não é cultura. E o nosso carnaval não pode ficar mais sem aparecer, sem estar no Ibope, né? Porque, como eu falei anteriormente, os enredos de samba contam história que os livros da história não contam, né? E isso eu acho que está muito também ligado com a nossa questão ancestral, né? É ancestralidade, nesse sentido assim, ó, o carnaval não pode sair, né? Tudo o carnaval não pode sair, mas se a gente olhar, o carnaval começou com quem? Com o povo negro. Será que não tem um pouquinho de racismo nisso aí, governantes? Vamos dar uma pensadinha, né? Não, verdade. Mas e aí, agora, esse ano tu já era? Já fazia 3 anos que eu venho junto com a escola, né? Tô quase uma Viviane Araújo, né? Do Salgueiro. Coroado e não sai mais. Como é que a escola vai trabalhar esse carnaval? Já organizaram? Esse ano nós estávamos pensando numa muamba muito forte, né? Que o Binho nos passou assim, ó, para chamar o povo, sabe? Fazer movimentos esporadicamente
assim, em diversos lugares, entendeu? No sentido assim, de chamar o povo. Já que não vai ter o carnaval nosso, que nós queremos na rua, com todas as escolas, chamar a comunidade. Mostrar para a sociedade santamariense que é importante o carnaval, né? A minha sobrinha que está ali sentada, ela, desde pequenininha, ela sempre disse que queria ser rainha de bateria, né? Então, é nesses pequenos gestos que tu olha e diz assim, ó, mas é necessário, é importante, sabe? E o porquê que ela quer ser uma rainha de bateria? Por que será? Sabe? Então, é nesse sentido que tu mostrar para as crianças. Gente, percussão, eu falei com o Binho essa semana, para nós fazermos um projeto da escola para estarmos ensinando meninos e meninas a tocarem percussão, a serem passistas, uma coisa muito forte dentro do carnaval, né? E que entra a educação não sexista. O menino passista é colocado muito apelido nele, porque ele mexe com o corpo, porque ele tem que dançar, e o dançar e o se divertir é para todos e todas, né? É o nosso corpo. Né? O meu outro sobrinho, Samuel disse, eu quero aprender samba também, eu quero ser passista, sabe? Eu disse, isso mesmo, Samuel, tu vai aprender, tu tem que aprender, sabe? Eu vejo muito dessa forma, assim, ó, falta um olhar, porque o carnaval só não está acontecendo por causa da política, né? Então, acho que a gente tem que fazer algumas demarcações, assim, né? Ai, muito obrigada, Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada por ter vindo, ter participado, conversado conosco, tão importante as nossas conversas. Acho que a gente tem que falar mais sobre educação não sexista, a gente tem que falar mais sobre esse orgulho do carnaval aqui em Santa Maria, e a gente vai fazer isso aí também com outras pessoas da Arco-Íris para a gente falar mais sobre isso. Muito obrigada por ter vindo. Eu que agradeço. Você que nos acompanha, faça com que esse programa circule nas redes sociais, com que outras pessoas conheçam o professor Valmer, conheçam a história dele, tudo que ele nos contou aqui, que hoje nós tivemos uma aula. Muito obrigada pela sua presença, pela sua audiência. Viva Ubuntu, Valmer. Viva Ubuntu. Programa Viva Ubuntu, apoio cultural UBRA. Nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos UBRA.